Maravilha, então, senhores. Hoje nós damos início à última série, à última temporada da nossa série, né? Porque o capítulo de segunda lei da termodinâmica é um capítulo que fecha aí o livro de vocês. É um capítulo importante, tá? Aqui vocês vão aprender um conceito novo, provavelmente novo, mas a gente vai falar um pouquinho dele depois, que é a ideia da entropia. E essa ideia, ela permeia todo o nosso cotidiano e todos os processos que acontecem no nosso dia a dia, seja processo gasoso ou não, beleza? A própria evolução do universo, da galáxia, da nossa vida, ela está atrelada à ideia de entropia, né? Então, inclusive, a gente pode pensar que existe um fluxo temporal numa direção específica, que é a direção da entropia. Tá? Então, é um conceito muito importante e muito interessante. Algumas pessoas, assim, eles tentam meio que ou burlar, ou tentar imaginar uma outra ideia, assim, para evitar a morte do universo, né? Porque, pela ideia de entropia, a gente tende a ter um sistema morto termicamente, num futuro muito distante. Mas o ser humano não gosta dessa ideia, né? A ideia de morte eterna é uma coisa que, sei lá, eu acho que o ser humano não sabe lidar muito bem com isso. E aí a gente tenta, de uma certa maneira, tentar compreender alguns mecanismos da entropia para conseguir não ter esse fim tão trágico. É muito trágico, né? Imaginar uma morte do universo, assim. A gente não vai ver isso, provavelmente. Provavelmente não, certamente a gente vai ver isso. Mas, né, se você pensar na entropia como uma quantidade que hoje nós entendemos da forma como ela é, a gente vai ter esse fim trágico aí. Eu vi inclusive, eu vi alguns artigos, alguns documentários, e tem um cara aí, um maluco lá acho que é da Inglaterra, que ele meio que está querendo propor uma nova ideia da entropia. Mas eu não sei o quanto que ele está querendo chamar atenção, o quanto que ele realmente está querendo falar uma coisa verdadeira, enfim. Hoje em dia, as coisas são mais complicadas, assim. Muito bom, galera. Então, para dar início aos trabalhos, eu vou iniciar os nossos estudos com a ideia de máquina térmica. Beleza? Por que máquina térmica? Porque, cara, todos os sistemas que nós temos no nosso... Caraca, galera chegando. Todos os sistemas que nós temos no nosso cotidiano, eles tentam, de alguma maneira, transformar energias, beleza? E quando eles transformam energias térmicas em outras energias, por exemplo, energia mecânica, a gente tem aí uma ideia de máquina térmica, beleza? E isso pode ser feito através de ciclos termodinâmicos, beleza? Eu vou dar uma pincelada nisso hoje com vocês, porque aí depois a gente engata na próxima aula na segunda lei. Vocês vão ver que a segunda lei é uma lei um pouco diferente da primeira, porque a primeira lei da termodinâmica é uma lei que diz apenas da conservação da energia, ponto, né? E essa conservação da energia, ela é uma lei que não tem amarras, sacou? Ela não tem amarras. Tipo, a primeira lei fala assim, olha, a energia tem que se conservar. E aí a segunda lei, ela vai lá e dá uma amarrada nesse negócio de conservação. Olha, ela pode conservar, mas a coisa não é bem por aí, não. Tem algumas restrições aí nessa historinha. Tá? Então, a gente vai ver a segunda lei com mais calma lá na frente, mas hoje a gente dá uma ideia do que é uma máquina térmica, né? Então, vamos lá. Bom dia aí para a galera que chegou. Bom dia, Tiago. Bom dia. Quem mais que chegou? Ana Maria. Então,
Então, o que é uma tal de uma máquina térmica? Galera, toda e qualquer máquina térmica nada mais é do que um dispositivo. Tem mais gente chegando aí. Bom dia, Daiane. É um dispositivo que vai transforma calor, né? Vou colocar aqui, inclusive, já um spoiler aí da segunda lei. Parcialmente calor em trabalho. Resumidamente é isso. Beleza? Resumidamente é isso. Agora, como que ela faz isso, né? Ela tem que... Toda máquina térmica, galera, você tem que injetar energia nela, beleza? Aí essa máquina térmica, ao injetar energia, ela pega essa energia e transforma ela. Então ela trabalha com essa energia, de alguma maneira, então ela vai fazer alguns processos termodinâmicos, né, com essa energia, e aí ela devolve essa energia para fora de duas maneiras. Uma, realizando o trabalho, que é o que nós queremos. Só que sempre sobra uma parcela de energia que está sendo rejeitada para um outro lugar. Esse lugar da onde a máquina térmica pega energia, nós vamos chamar de reservatório quente ou fonte quente, tá? É a mesma coisa. E para onde a máquina térmica cospe essa energia, vai ser o reservatório frio, beleza? Que é a fonte fria. Então, por exemplo, o motor de um carro, ele tem ali os dois reservatórios. Ele tem a fonte quente. Qual seria a fonte quente do motor de um carro? A própria combustão da gasolina. Né? A combustão da gasolina gera ali calor, e esse calor, então, entra no sistema, e aí o motor, ele trabalha com aquilo, realizando o trabalho, só que parte dessa energia tem que ir embora. Beleza? E quem seria, então, a fonte fria do reservatório? Seria a fonte fria do motor do carro. Seria ali o sistema de arrefecimento, seria ali o próprio ambiente, beleza? Este é o grande princípio de uma máquina térmica. Vou pegar aqui uma figurinha para ficar mais claro aqui, ó. Então, olha aí, o que nós temos? Um reservatório a uma temperatura. Ele coloca em inglês, tá, galera? Eu vou usar a sigla em português. Então, onde tem H aí é porque é de hot. E onde tem C é de cool. Beleza? Mas eu vou usar quente e frio. Então, o reservatório quente, ele libera calor para a máquina térmica. Essa máquina térmica transforma parte desse calor em trabalho útil e a outra parte ele joga fora. Ele libera para o reservatório frio, tudo bem? Que é o sistema de arrefecimento, por exemplo. Tá? E aí, a substância que está lá dentro, né, sendo trabalhada, a gente chama de substância de trabalho. Beleza? A substância de trabalho da sua máquina. No caso, por exemplo, de um motor de gasolina, a substância de trabalho é ali a mistura de ar com gasolina, né, que entra no sistema. Se você estiver trabalhando com a máquina a vapor, aí a substância de trabalho é o próprio vapor de água. Então, é a substância que está ali sendo expandida e comprimida dentro do pistão, digamos assim. Beleza? Então, o que rola nesse processo? O trabalho, vou chamar de trabalho líquido. Então, o trabalho líquido
realizado pela substância, né, que está lá dentro. Então, vou botar aqui, ó, pela substância de trabalho é dado por aqui é uma simples questão de conservação, né, cara? A energia que entra tem que ser igual a energia que sai. Então, o trabalho, que eu vou chamar de W, ele tem que ser a diferença entre a energia que entrou, o calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria. Aí você fala assim, professor, por que você está colocando em módulo esse negócio? Porque aqui, cara, vocês podem ter alguma confusão na questão do sinal. Vocês sabem que, por exemplo, o calor que você absorve, ele é positivo, né? Essa é a nossa convenção. E o calor que você cede, ele é negativo. Então, se você pensar com esse menos aí, você vai poder escrever assim, ó, trabalho é igual ao calor da fonte quente mais o calor da fonte fria, sem o módulo, mas sabendo que o calor da fonte fria tem um menos envolvido. Aí, para você ficar mais sossegado com essas definições, para você ficar mais tranquilo, você pode usar o módulo, porque aí você não erra, tá bom? Então, o trabalho realizado, você pode colocar o trabalho em módulo, se você quiser, mas a gente sabe que, nesse caso aqui, o trabalho ele é positivo, naturalmente, tá? Então, ele vai ser o tanto de calor em módulo que você ganhou, menos o tanto de calor em módulo que você jogou fora, beleza? Essa é a ideia, é o que sobra, né, da sua conservação da energia. Então, vamos só anotar esses caras aqui, ó. Eu ia puxar uma seta, mas acho que não vai dar espaço, não. Então, o QQ vai ser o calor absorvido da fonte quente, beleza? Então, da fonte quente ou do reservatório quente, tanto faz. Percebam que esse reservatório, ele está a uma temperatura que você pode chamar de TQ, beleza? E o QF, ele vai ser o calor a gente dá o nome de rejeitado. Tá? Ele é rejeitado por quê? Porque ele não volta mais para o sistema, tá? De maneira alguma. Então, ele é o calor rejeitado para a fonte fria. Ô, Raro. Opa. Beleza? Beleza. Deixa eu te falar. Então, um motor que ele está... Um motor mais quente, ele tem um melhor rendimento do que um motor frio? Aí depende, né? Depende do quanto que ele joga fora. O que você pode pensar é, em tese, quanto maior for o gradiente de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, maior vai ser o trabalho, maior vai ser a eficiência, né, digamos assim. Agora, isso é em tese, né, porque depende de muitas outras coisas, principalmente do motor que você está usando. Mas em tese é. Mas é porque, tipo assim, né? Todo trabalho, todo calor que seria fornecido ia se realizar o trabalho, porque a fonte quente seria o motor, vamos dizer assim, o motor ia. Tipo no pistão, sabe? O pistão do carro. Uhum. Imaginamos que o motor ele está mais quente que a própria fonte quente que vai expandir, né? Que vai fazer o pistão lá. Aí seu sistema não consegue trabalhar.
Ué, por que não? Porque ele não consegue absorver calor de um lugar onde está mais quente. Não, Por isso que mas no caso não vai ser a gasolina que vai rolar a combustão? Que ela vai expandir? Então, mas se o sistema estiver mais quente do que a combustão, a gasolina ela entra em combustão antes de você conseguir fazer o sistema realizar trabalho. Então o desafio é só da gasolina, então, né? Que se ela chegar É, no sistema, ela realiza um trabalho ali dentro e o sistema não vai perder. Ele não vai trabalhar contra o calor que vai estar lá dentro, vai trabalhar contra. mas aí não tem como, porque o lance é o seguinte: você precisa de uma fonte quente para você poder tirar energia. Se a fonte fria, que é o ambiente, já está tão quente quanto a energia que você precisa para realizar o sistema, você não consegue trabalhar, sua máquina não trabalha, porque você não consegue tirar energia de lugar nenhum. Né? Então, por que o motor vai tirar energia da combustão do combustível? Não interessa se é gasolina, se é diesel. Se o ambiente lá fora já está mais quente do que aqui dentro. Então, na verdade, a combustão vai fazer esfriar o ambiente, sacou? Vai trabalhar no processo inverso. Porque existe um fluxo de você absorver e você ceder calor. Naturalmente, você tem que ceder calor para um lugar mais frio e pegar calor do lugar mais quente. Se você inverte aí as relações, você não consegue trabalhar, sua máquina não trabalha. Tudo bem? É de se pensar. Pensa aí. E aí, a eficiência, galera, vou escrever aqui, ó, a eficiência térmica nós vamos definir ela, vocês podem encontrar nos livros aí duas notações, tá? Eficiência térmica. Vocês podem encontrar um Ezinho, ou vocês podem encontrar o eta, uma letra grega. São duas letras usadas para a mesma coisa, tá? Então, a eficiência térmica da máquina ela tem que representar quantos por cento da energia que você pegou está sendo usado para trabalho, né? Porque quanto maior for essa fração aí de energia que você consegue transformar em trabalho, mais eficiente vai ser a sua máquina. Então, a eficiência térmica da máquina representa a fração do calor absorvido a fração do calor absorvido da fonte quente que foi transformado, ou que vai ser transformado em trabalho. Então, convertido em trabalho. Beleza? Deixa eu olhar para cima, porque aqui vai ficar apertado. Então, nós vamos definir a eficiência da seguinte maneira. Vai ser um Ezinho, e eu vou escrever ela como... Deixa eu botar mais para cá, que eu aproveito o espaço ali. Vai ser o quanto de trabalho, então, que você conseguiu realizar em relação ao tanto de calor que você absorveu da fonte quente. Beleza? Se você substituir aquela equação que está ali, ó, vou fazer no cantinho aqui. Trabalho é igual ao módulo do calor quente menos o módulo do calor frio, da fonte fria, sobre o calor quente.
Quando tu dividir esses dois caras aqui, ó, né? Aqui esse por esse vai dar 1, e aí você ficaria com 1 menos, e aí eu posso colocar tudo em módulo aqui, tá? Não tem problema? 1 menos o calor da fonte fria sobre... Opa, fazer assim, depois eu boto o módulo. Calor do frio, da fonte fria, sobre o calor absorvido da fonte quente. Tudo isso dentro de um módulo aqui, para você não poder se confundir com o sinal. Tá? São as duas formas que você pode usar aí para calcular o seu trabalho. Beleza? Então, pensando nisso, vocês estão vendo que essa eficiência é um número adimensional, ok? Ele não tem dimensão e é sempre menor do que 1. Beleza? Porque você sempre está dividindo um número por um número maior e sempre existe os dois números. Para você ter uma eficiência de 100%, esse cara aqui, ó, ele tinha que ser 0. Mas para esse cara ser 0, você tem que jogar fora. Você não... para ele ser 0, sua máquina não jogaria nada fora. Ela teria que aproveitar tudo. Isso significa dizer que todo o calor que chega tem que ser convertido em trabalho. 100%. E isso, galera, representa uma impossibilidade. E é o que a segunda lei da termodinâmica vai tratar. Beleza? Mas segura esse raciocínio aí, na próxima aula a gente trabalha um pouquinho mais com ele. Só para vocês terem uma noção, o refrigerador, ou as máquinas frigoríficas, eles têm que trabalhar da maneira inversa, né? Então, um refrigerador, por exemplo, sua geladeira, o ar-condicionado, eles têm que fazer o processo inverso. O que é isso? Ele vai ser um dispositivo que transforma trabalho em calor. Por que isso? Porque ele faz exatamente o contrário do que a natureza faria, né, naturalmente. Ele consegue tirar calor do lugar frio e jogar para o lugar quente. É possível fazer isso? É. Só que para isso você precisa injetar energia. E essa energia que você injeta é na forma de trabalho. Então aqui o nosso sistema ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha aí como ele é ao contrário. Você está pegando calor da fonte fria, ou seja, a fonte fria é o interior do seu refrigerador, beleza? Aí o compressor ali, a máquina que está ali dentro, a gente não chama mais de máquina, chama de compressor, vai trabalhar uma determinada substância, uma substância frigorífica, vai entrar um trabalho realizado por esse sistema na nossa substância, e isso faz com que você libere o calor para o ar externo que está mais frio. Beleza? Aqui, vocês podem usar a conservação da energia de novo e pensar assim, ó, eu vou colocar tudo em módulo, tá? Para vocês não se confundirem. O módulo do trabalho, vocês sabem que esse trabalho ele é negativo, beleza? Porque está entrando, você está comprimindo o sistema. O módulo do trabalho mais o módulo do calor que você vai tirar da fonte fria, tudo isso tem que ser igual ao módulo do calor da fonte quente. Beleza? Escreve em módulo, que quando você for fazer a conta, você fica mais sossegado. Aí, galera, é claro, quando você for fazer a conta, você tem que tomar alguns cuidados na hora de substituir os valores aí. Na hora dos exercícios, a gente faz isso com mais calma, tá?
Porque quando você tem apenas um número, você coloca o número aí bonitinho. Agora, quando você tem uma variável, você tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer essa conta, porque o sinal ele vai dar diferença. Beleza? Então, só para a gente deixar anotadinho aqui, ó, esse que ele é o calor rejeitado para o ambiente. Ambiente. Ou seja, o lado externo, né? Já esse outro calorzinho aqui, ele corresponde ao calor retirado do interior. Então, vocês estão vendo que esse cara aí faz o processo contrário de tudo, né? É o processo contrário. E aí, existe também uma espécie de rendimento aqui, tá? Nós não chamamos de rendimento, nós chamamos de coeficiente de desempenho. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. O coeficiente de desempenho coeficiente de desempenho pensa, galera, qual seria a melhor, vamos botar assim, eficiência para esse nosso refrigerador? Quanto menos trabalho ele conseguir fazer para conseguir absorver calor da fonte fria, melhor é o nosso sistema, não é isso? Mais econômico é o nosso sistema, digamos assim, nossa geladeira. Né? Quanto mais energia ela conseguir tirar de dentro dos alimentos, com menos trabalho entrando, melhor é o desempenho dela. Então, o coeficiente de desempenho, ele vai representar a razão entre justamente esses dois caras aí, ó. A razão entre o calor retirado da fonte fria e, claro, o trabalho que foi realizado, né? E o trabalho realizado. Faz sentido, né? Ou seja, nós vamos ficar com... Vou chamar de K, tá, galera? Esse desempenho aí no livro de vocês, ele chama de K. Vai ser o módulo da quantidade de calor que você tira dos alimentos, ou seja, de dentro do refrigerador, ou do que o seu ar-condicionado tira do ambiente, sobre o módulo do trabalho. Beleza? Eu vou colocar em módulo, mas sabe que os dois são... Um é positivo e o outro é negativo, tá? Porque o calor da fonte fria é o calor absorvido, então ele é positivo. E o trabalho é negativo. Tá bom? Então a gente deixa em módulo aí que é para evitar confusão. Uma outra forma de escrever isso vai ser, então, o calor da fonte fria
dividido pelo trabalho. E aí vocês estão vendo que, usando essa notação em módulos, o trabalho tanto, olha aí, o trabalho tanto da máquina térmica quanto da fonte, quanto do refrigerador, tem a mesma expressão. Olha, para você ver qual é a mesma coisa, você escrever isto e escrever isto. Então, escrever em módulo dá essa vantagem para a gente. É a mesma equação, tá? Aí você só tem que ficar ligado nos sinais quando você for fazer as contas. Muito bem, então, eu posso escrever que aqui dá... Deixa eu aumentar. Aqui vai dar Q menos QF. Então, vocês estão vendo que existe uma grande diferença entre a eficiência da máquina térmica e o rendimento. A eficiência da máquina térmica, galera, tem que ser um número menor do que 1. Já o desempenho, o coeficiente de desempenho, não. Vocês estão vendo que o número de cima ele é maior que o número de baixo. Então, esse cara vai ser um número maior do que 1. Tá? Porque ele representa quantas vezes você consegue tirar calor de dentro do negócio em relação ao trabalho que está entrando no seu sistema. Tem um esqueminha aqui que é bem legal para a gente entender essa maluquice aí, ó. Eu acho que fica bacana. Olha só que doideira, cara. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui, ó. Olha o que o cara faz. Existe um compressor que ele pega o fluido refrigerante ou substância frigorífica, o que você quiser, vai realizar um trabalho sobre o fluido para comprimi-lo adiabaticamente, ou seja, de maneira muito rápida, né? Isso faz com que a temperatura aumente, lembra disso? E entrega o fluido à serpentina do condensador. Aí, beleza. Aí o fluido, ele é comprimido aqui e depois é jogado para cá. Beleza? Aí, como isso acontece, ele vem com uma alta pressão aqui, ó, nessa parte. E aí, claro, ele vem quente. Ele vem quente. Quando vai passando pela serpentina, essa serpentina, ela tem o papel de esfriar esse negócio. Aí, o fluido que vai passando pelo condensador, ele tem uma temperatura mais alta que o ar, né, jogando, então, uma energia para o ar. O que acontece? O fluido, ele vai, então, se esfriando. Chega nessa válvula de expansão aqui, ela faz o bichinho expandir adiabaticamente. Então, nesse sistema, por isso que a serpentina é bem fininha, tudo bem? Porque para chegar lá no evaporador, ele precisa dar uma expandida. E essa expansão adiabática, lembram que faz o quê? Esfria. E aí, quando esfria, galera, aí é a parte que entra no nosso sistema, que é a geladeira. Então, quando essa parte aqui está bem fria, ela vai absorvendo o calor do ambiente. O calor vai entrando aqui, ó. Por quê? Porque a serpentina, que agora é um evaporador, está mais fria do que o ambiente. Só que esse ambiente ele é uma caixa fechada. Olha que genial. Beleza? Aí vai passando, aí aqui, ó. Após a expansão, o fluido, a coisa 4. Está com a temperatura menor que o interior do refrigerador, assim o fluido absorve o calor, resfriando o conteúdo do refrigerador. E aí o fluido ele evapora-se parcialmente em vapor, chega aqui, ele retorna ao compressor e o ciclo se reinicia. Olha que coisa genial, cara. E aí por isso que tem que ser um ciclo, né, cara? Porque você precisa estar trabalhando ali durante vários dias, vários anos, né? Tem que ter um ciclo associado a isso, porque senão você não consegue ter nenhuma máquina eficiente. Você é uma máquina que não resolve nada. Mas tá aí mais ou menos um esquema de um funcionamento de um refrigerador. Bonitinho, né? Acho que dá para vocês acompanharem aí direitinho. Bom, aí tem uma coisa bem legal, que é a máquina de combustão. Vamos chegar... Eu vou falar de 2 ciclos. Um eu falo hoje, acho que o outro eu falo na próxima aula, antes de falar de entropia. Eu vou gastar um certo tempo agora aqui. Galera, os motores a combustão,
que é o motor a gasolina, o motor a diesel, eles têm uma certa forma de trabalho, tá bom? Então, vamos dar uma pincelada nesses caras aqui, ó. Máquinas de combustão. Deixa eu ver se esse esqueminha que eu peguei vai ficar muito pequeno aqui. Acho que não. Tá bom. Então, olha que legal isso aqui, galera. Muito genial, muito genial. Isso aqui foi a Revolução Industrial, viu? Começou com isso. Lá no século XIX, né? Século XVIII, século XIX. O que você tem aqui? Você tem um cilindro, beleza? E um pistão que ele pode subir e descer. Ao subir e descer, ele aciona aqui, ó. Ele tem uma biela que aciona um eixo. E aí, quando ele vai subindo e descendo, ele vai fazendo isso aqui rodar. Beleza? E o fato disso aí rodar, você está então, não gerando, mas você está recebendo energia mecânica, digamos assim. E a ideia é o seguinte: você tem uma válvula de admissão do lado de cá e uma válvula de exaustão do lado de lá. A válvula de admissão é onde recebe o combustível. Então, o combustível ele entra aqui no sistema, beleza? A gasolina ela vem com ar também, então você tem ali uma mistura de gás, que é uma mistura de gasolina com ar, tudo bem? Precisa do ar? Claro que precisa do ar, porque eu preciso de oxigênio para queimar, né? Só a gasolina não resolve. Só a gasolina não resolve. É por isso que, eu não sei se você já ouviram falar, mas é muito mais perigoso um carro pegando fogo quando ele está com meio tanque ou um quarto do tanque de gasolina do que quando ele está com o tanque cheio. Porque quando ele está com o tanque cheio, não tem espaço para ele explodir lá dentro, porque não tem ar para ele queimar. Agora, se tem ar sobrando dentro do tanque de combustível, esse ar ele vai queimar por conta do oxigênio, vai entrar em combustão, e aí você tem ali uma explosão, né, do sistema. Aí você fala, pessoal, mas por que os aviões, então, eles ficam ali queimando combustível quando estão com problema na hora do pouso? Porque, cara, o avião, quando ele bater, meu amigo, não interessa se ele está com o tanque cheio, porque quando ele bater, ele vai se estraçalhar, ele pode estraçalhar. E ao estraçalhar, se entrar ar no tanque, aí vai rolar combustão, não tem o que fazer. Vai rachar o tanque, vai entrar ar, aí já era. Então, se entrar ar com pouca gasolina, que o ar vai ter, não tem jeito. É muito mais seguro do que entrar ar com muita gasolina, com muito combustível, né? Porque o avião não usa gasolina, ele usa querosene, não querosene especial. Então, volta para cá. Olha só, vamos acompanhar aqui os pedaços. Nessa primeira etapa, o pistão ele vai mover para baixo, produzindo uma espécie de vácuo, beleza, no cilindro, e aí é como se ele puxasse uma mistura de ar e gasolina. Então, essa é a fase da admissão. Então, você tem uma expansão, a gasolina entra misturada com ar. Aí você tem uma compressão. Essa compressão, ela é uma compressão rápida, tá? Então, ela pode ser uma compressão aí adiabática, beleza? E aí você vai esquentar a gasolina nesse processo. Só que quando você tem aí a gasolina subindo, esquentou um pouquinho, mas quando todo o pistão chegar lá em cima, você tem um volume mínimo acontecendo, você tem a centelha da vela. Você tem a centelha da vela. Na hora que essa vela acender a centelha, você tem uma explosão aí, que é a ignição. Né? Aí essa explosão faz o quê? Empurra o pistão para fora, aí o pistão ele desce fazendo a manivela lá girar, beleza?
E aí o pistão ele acaba subindo, e quando ele sobe, você tem agora agora não tem nem mais gasolina, né? Porque a gasolina foi consumida. Você tem aí um gás que é exaurido do sistema, ele vai embora, beleza? Essa é a parte da exaustão. E aí, depois o bichinho desce, entra a gasolina e o ciclo continua, né? Até você ter combustível. Porque quando acabar o combustível, você não tem mais essa coisa aí acontecendo. Tudo bem, galera? Então, o processo do motor, esse é um motor chamado motor de 4 tempos. Beleza? É o tempo da admissão, é onde entra a gasolina, é o tempo da compressão, é o tempo que ele chama de tempo do motor, que é a explosão, e é o tempo da exaustão, né? Para você cuspir o negócio fora. A ignição é só a fagulha lá, a centelha que a vela vai dar. Bonito isso, não é bonito? E aí tem vários ciclos. Eu na aula, numa das aulas passadas aí, eu acho que eu falei uma besteira para vocês. Alguém me perguntou por que os ciclos tinham nomes e tal. Eu cheguei a comentar que eles têm eficiência máxima, mas não são todos que têm eficiência máxima não, tá, galera? Os ciclos, eles têm nomes porque eles têm aplicações diferentes. Aí o cara que construiu o ciclo, ele tem uma história por trás aí dessa construção, e aí o ciclo acaba levando o nome dele. Tudo bem? Hoje eu vou fazer um pouquinho do ciclo Otto, que ele é um ciclo bem legal da gente estudar. E aí vocês depois vão ver o ciclo diesel, beleza? E é aquele esquema que eu estava falando para vocês. Ele não precisa da ignição, ele não precisa da centelha, ele explode sozinho, apenas com a compressão, você já tem lá a explosão rolando, beleza? O ciclo diesel. O ciclo Otto, ele é um ciclo usado na gasolina. É um ciclo de motor a gasolina. Então vamos lá. Primeiro ciclo que nós vamos ver é o ciclo Otto. E aí depois, lá na frente, a gente fala do ciclo de Carnot, o famoso ciclo de Carnot, que é o ciclo ideal, tá bom? O ciclo ideal. Então, o que é o ciclo Otto? Ele vai possuir, galera, claro, é um ciclo, né? Então, ele tem que voltar para o mesmo lugar. Vocês sabem que a variação da energia interna vai ser zero, enfim. Só que ele é caracterizado por possuir, vou botar assim, ó, possui duas transformações, ou dois processos, né? Vou botar dois processos. Possui dois processos. É um ciclo de 4 tempos. Adiabáticos, que são exatamente esse da compressão e esse da expansão. São dois processos adiabáticos. Por que eles são adiabáticos? Porque eles são rápidos. Beleza? Dois processos adiabáticos e dois isocóricos. Ô, Rara, Oi? tem outra coisa que eu estava pensando aqui. A capacidade como dizer, de doar calor e receber calor é diferente, né? Para cada substância, tu fala? É. Porque tem um calor específico, né? É porque, tipo assim, um motor, suponhamos, a frio, vamos dizer assim, que injetasse a coisa fria, ele fazia a compressão por causa do volume. Tipo, vou explicar. Tipo, não rola combustão e não rola expansão do volume lá do pistão? Uhum. Pois é, a frio não ia dar certo por causa que ia demorar normalmente, né? É. Já foi?
Já matou teu pensamento aí? Entre aspas, mas já. Beleza. Então, o ciclo Otto, galera, ele vai ter dois processos. Dois processos não, quatro, né? Só que são dois alternados. Então, dois adiabáticos e dois isocóricos. Deixa eu botar aqui, ó. Alternados. Beleza? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Você tem quatro pontos. Ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Estão vendo aí? Ficou muito pequeno não, né? Tá de boa, né? Percebam que tudo começa no ponto A. No ponto A, galera, você tem ali a compressão, que é o tempo de compressão, que começa aqui, ó, o sistema. A gasolina já está aqui dentro, e aí você está comprimindo o sistema. Esse aqui é o primeiro momento do ciclo Otto. Só que essa compressão, ela é adiabática, então o sistema vai comprimindo, comprimindo, comprimindo. Percebam que o volume inicial, o volume inicial é um volume dado por um produto R vezes V, e aí ele atinge um volume final apenas dado por V. Tá? Esse R aí, ele é um cara interessante, nós vamos chamar ele de razão de compressão. Vamos botar ele aqui, ó. R corresponde à razão se você olhar aí os carros, tipo manual de carro, ou até ficha técnica, né, do carro, você vai ver lá a razão de compressão, aí você vai ver lá 1:10. E é o que isso quer dizer? Que o volume diminui 10 vezes nessa compressão aí, beleza? Essa razão de compressão, então, ela vai determinar para a gente quanto de volume está sendo comprimido na hora que tem esse sistema aí, né, na primeira etapa, que é a compressão adiabática. Aí, beleza, chegou lá no volume final, o gás já está um pouquinho quente, aí o sistema tem a centelha. Essa centelha é ela que joga calor para o sistema. Mas percebam que nesse momento aí você tem uma introdução isocórica. O volume está constante enquanto você absorve calor. Aí depois que você absorve calor, você pode fazer isso travando o sistema naquele momento. Né? Uma trava já pode segurar ali o pistão para ele não descer. Porque você deixa descer depois, aí vem com muito mais violência. E aí você tem aqui, então, no ponto C, a ignição, e aí você começa a ter a expansão também adiabática. Beleza? Que vai ser o tempo do motor, que é esse cara aqui, ó, que é o que a gente chama de pedaço 4. Faz sentido, né? Chegou no ponto D, aí lá no ponto D o sistema joga a parte fora, né, do gás que você tem, o tempo de exaustão, e entra a gasolina. Então, nesse momento aqui tem uma troca, uma gasolina nova. Então, tem uma troca de calor que vai calor embora. Então, percebam que só tem entrada de calor na transformação de B para C e só tem saída de calor na transformação de D para A. Fora desses dois processos, não tem entrada de calor. E o que sobra aí é o trabalho. Faz sentido, não faz? Então, vamos analisar, galera, esse cara friamente, tá? Passo a passo. Friamente. Vou começar aqui na próxima página. Então, vamos olhar primeiro para a transformação de A para B. Eu vou botar em letra maiúscula, que fica melhor. Então, na transformação de A para B, vamos voltar lá e ver o que está acontecendo para a gente estudar esse troço. Na transformação de A para B, você tem aí uma compressão adiabática, né? E aí você sabe que na compressão adiabática, vou até escrever aqui, compressão
Compressão adiabática. O que está acontecendo nesse processo? Não tem calor entrando, mas por ter uma compressão, a energia interna está aumentando. Então, você tem um aquecimento da mistura que está lá dentro, né? Então, você tem aí, ó, a mistura esquenta. Faltou um ar, né? A mistura esquenta. Tudo bem? Então tem um aumento de temperatura aí. Para quê? Para quando chegar o momento da ignição, o sistema já está pronto para dar aquela explosão. Porque se você der ignição num lugar frio, né, se der uma centelha num lugar frio, ele não está pronto para explodir ainda. Aí depende da gasolina. Percebam que nesse momento aí, galera, se essa razão de compressão for muito grande, se o volume for diminuído muito intensamente, digamos assim, a mistura vai esquentar demais e pode acontecer dela explodir antes da hora. Pode acontecer dela explodir antes da hora. Então, o engenheiro lá, para ele desenvolver o motor, ele precisa saber a taxa de compressão certa do combustível que ele está usando. Porque se dá uma compressão muito violenta, você até pode melhorar o desempenho do carro, mas aí você precisa trocar de combustível, né? E eu, se eu não me engano, é isso que tem de diferença entre as octanagens da gasolina, beleza? Aquela gasolina premium, não sei o quê, pódio, aquela conversa toda tem a ver com essa taxa de compressão aí. Então, a mistura vai esquentar, beleza. Mistura esquentou, e aí nós vamos para a transformação agora, o processo B até C. Vamos voltar lá e ver o que está rolando. De B até C, olha só, o volume fica constante. Então, você tem aí um aumento de pressão, beleza? Por quê? Porque tá injetando calor no sistema, mas você não tem realização de trabalho. Beleza, galera? Então, nós temos aí o processo, né? O resumo do processo é a mistura recebe calor da queima da gasolina. Gasolina. Beleza? E esse calor, vocês estão vendo que ele é todo transformado em energia interna, não é isso? E você sabe calcular esse calor. Esse calor, a gente chama de calor absorvido da fonte quente. Né? Se a gente pensar em número de mols, a gente pode escrever N CV delta T. Eu vou colocar o delta T aqui, né? Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então é TC menos TB. Beleza, galera? E nós sabemos que esse cara é positivo. Por quê? Porque está sendo um calor que está entrando no sistema. Muito bem. Aí agora vamos para a parte de C e D. Olha só, deixa eu apagar esse tanto de coisa que eu fiz aqui, né? Então, de C para D, você tem agora uma expansão adiabática, que é quando o seu motor ele já passou pelo processo de explosão. E então você vai ter aí o gás esfriando, né? Por conta da expansão adiabática. Então aqui, mas ele esfria sem trocar calor com o ambiente, tá? Então, vou escrever aqui, ó, expansão adiabática.
E nesse processo nós vamos ter um resfriamento da mistura. Então, a mistura, que nem é mais mistura, né, cara? Agora você tem um gás aí, porque a gasolina foi queimada nesse processo. Então, você tem apenas o ar. Então, vou botar aqui, ó, o gás esfria. O gás esfria. Belezinha? Aí ele deixa para trocar calor só no fim, né? Que aí vai ser a transformação de D até A. Ele esfriou, mas não trocou calor com ninguém. Agora sim ele vai trocar calor com o ambiente, que é a nossa fonte fria. Então aqui vai acontecer o seguinte, ó, o gás, ele rejeita calor para o ambiente, né? Então ele rejeita calor para o ambiente. Além disso, ele é liberado, então ele rejeita calor para o ambiente e é liberado vou botar assim, processo, né? O gás rejeita calor para o ambiente, vírgula, é liberado e uma nova mistura entra no sistema. Uma nova mistura entra no sistema. Faz sentido, não faz, meu povo? E aí você sabe calcular essa quantidade de calor que ele rejeita, né? A gente vai usar um calor que é F, isso vai ser igual a número de mols do gás, CV, e aí multiplica a temperatura final, que é do processo A, menos a temperatura inicial, que é do processo D. Vamos cuidado aqui para não confundir. Agora, tomem muito cuidado, véio, porque esse cara aqui ele é negativo. Então, quando você for fazer a conta, você tem que botar um menos aí nesse cara, tá? Então, esse bichinho aqui, ele é negativo. Você não consegue enxergar quando tem só letras aí. Você não consegue enxergar que ele é negativo. Mas a gente sabe que a temperatura do ponto D é maior que a temperatura do ponto A. Beleza? Então, essa subtração aí tem um menos escondido aí que você não está vendo. Beleza? Porque está apenas em forma de letras. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, beleza. Então, bora fazer algumas contas agora aqui. Interessantes. O que eu quero, galera? Eu quero calcular a eficiência. Caraca, são 11h10. Deixa eu adiantar aqui o serviço, então. Eu quero calcular a eficiência. Sabemos que a eficiência, vou botar aqui de azulzinho,
corresponde a 1 menos o módulo do calor cedido para a fonte fria, dividido pelo módulo do calor da fonte quente. Aí vem aquela historinha de novo, tá, galera? Se eu tivesse números, eu colocaria aí os números sem problema algum e faria as contas. Só que eu não tenho números, eu tenho variáveis, eu tenho letras. Então, eu preciso impor um sinal de menos aí por QF, beleza? Esse cara aqui, então, ele tem que assumir um valor negativo. Então, eu vou ter que colocar aqui, quando eu tirar o módulo, menos QF. Beleza? Senão vai dar tudo errado. É igual quando vocês fazem, tipo, função, né? Tipo, f de x é igual a módulo de x, por exemplo. Então, você, quando tem essa função, você tem que levar em consideração os valores positivos de x, os valores negativos de x, né? Para você poder ter essa função. Beleza? Por quê? Porque isso é uma variável. Então, variável você tem que pegar todos os valores. Mas nós já sabemos que essa variável ela é, por natureza, negativa, com uma interpretação física associada a isso. Então, vamos substituir, ó. Vai ficar eficiência é igual a 1 menos. Galera, o calor frio é NCV, que multiplica TC menos TB, né? Isso dividido por N, e aí vai aparecer um mais aqui, né, ó, por conta do menos com menos, NCV TA menos TD. Pronto. Ok? Se você cortar NCV com NCV, a gente encontra E é igual a 1 mais TC menos TB sobre TA menos TD. Sossegado, né? Eu vou chamar essa equação de 1 porque eu vou trabalhar um pouquinho esses caras aí para a gente poder chegar numa equação um pouco mais interessante. Então, vamos lá. Porém, sabemos que olha para a transformação, galera, de A para B. É de A para B? É, de A para B. A transformação de A para B, ela está aqui, ó. É uma compressão adiabática. Se é uma compressão adiabática, eu posso usar aquela relação que vocês viram na aula passada, que é PA, VA elevado a gama. Isso vai ser igual a PB, VB elevado a gama, tudo bem? Agora presta atenção no que vai acontecer, hein? Isso me leva, então, ao seguinte. Eu vou desenvolver aqui uma conta que vocês devem ter feito para fazer algum exercício, provavelmente. Se não, essa conta, vocês têm que dominar ela. Eu vou passar o PB dividindo, e eu posso escrever assim, ó. PA sobre PB, então, vai ser igual a VB elevado a gama sobre VA elevado a gama, né? Tranquilo, tá aí. Só que, no entanto, eu tenho o PVT para votar também. Né? Deixa eu ir lá para o outro. Se você olhar para o PVT para votar, entre os pontos A e B, você vai escrever aqui TA, VA sobre TA. Isso tem que ser igual a PB, VB sobre TB. Não é isso? Daqui você pode também tirar aquela razão entre as pressões, entre a pressão A e a pressão B.
Então, vou escrever aqui, ó, PA sobre PB, isso vai ser igual. Olha o que vai rolar. Passei o TA multiplicando, então fica TA vezes VB, dividido, aí vai ter o TB, que já estava lá, e o VA vem para cá. Assim, ó, VA. Ok, galera? O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso lá naquela equação passada. Então, logo, vamos botar, vamos fazer assim, ó, vou substituir em 2, vou chamar isso aqui de 2, para vocês não se perderem. Logo, substituindo em 2, substituindo em 2, nós vamos ficar com o seguinte, galera. O lado esquerdo da equação 2 era PA sobre PB, né? Então, eu vou substituir por TA, VB, sobre TB, VA. Tudo isso vai ser igual ao que tinha do lado direito da equação 2. Cadê ela? Olha aí. VB elevado a gama sobre VA elevado a gama. Vai ficar aqui, ó. VB elevado a gama, VA elevado a gama. Tudo bem? Cara, o que a gente pode fazer aí, ó? Esse VA do lado de cá, quando a gente dividir pelo VA do lado de lá, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? E a mesma coisa acontece com o VB lá em cima. Então, no fim das contas, a gente pode escrever assim, ó. Vou fazer com calma aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Vai ficar VA, PAVA elevado a gama, sobre VA elevado a 1. Então, sobre VA. Isso vai ser igual, vou passar o TB para cá, ó. VB elevado a gama sobre VB. Beleza? Ou seja, isso aqui, galera, é uma expressão também das transformações adiabáticas, tá? Só que escrita ao invés da pressão e do volume, é com a temperatura e o volume. Então, a expressão é TA vezes VA elevado a gama menos 1, não é isso? É igual a TB VB gama menos 1. Pode crer? Essa é uma equação das transformações adiabáticas. Só que, vamos agora olhar para o nosso problema. O volume no ponto A, aqui, ó. O volume no ponto A está aqui. Vou até colocar aqui. O VA, ele corresponde a R vezes o Vzão. Certo? E o volume no ponto B, ele corresponde a esse cara aqui, ó. Então, o VB é igual apenas ao Vzão. Certo, senhores? Então, vamos fazer essa troca lá, ó. Então, eu vou fazer a troca do seguinte. Vou colocar de verdinho, só para vocês não se perderem. VA corresponde a R vezes V, e o VB corresponde a V. Vocês vão refazer essas contas em casa, hein? Com calma. Vai ficar aqui, ó. TA vezes. Quem é o VA? É o R vezes o V. Então, fica R vezes V elevado a gama menos 1. Isso vai ser igual ao TB, né, que multiplica V elevado a gama menos 1 também.
Então, o que eu tenho? Eu tenho V elevado a gama menos 1 do lado e V elevado a gama menos 1 do outro. Eu posso mandar esses V's embora, ó. E aí, a minha equação ela vai ser dada por TA vezes R elevado a gama menos 1. Tudo isso é igual a TB. Certo? Podemos chamar isso aqui de equação 3. Agora, nós temos uma outra transformação adiabática, não temos? Nós temos a transformação de A para D. Desculpa, de D para C na queda lá. Então, fazendo a mesma coisa, claro que eu não vou repetir os processos todos, já sei a resposta, né? Analogamente, eu posso escrever que a temperatura no ponto D vezes o volume no ponto D elevado a gama menos 1. Isso vai ser igual a temperatura no ponto A, né? No ponto A. Deixa eu olhar lá. Ah, é de C para D. Então tá aqui, ó. De C para D é outra adiabática. Então a gente pode escrever isso também. Vamos botar na ordem, né? Então, TD, aqui fica TC, TC, aí aqui fica TD, VD, gama menos 1. Isso aqui é uma expansão. Então, eu posso substituir de novo os volumes, porque o volume no ponto C corresponde a V e o volume no ponto D corresponde a RV. Bom, fazendo isso, ó, a gente vai chegar numa expressão parecida com aquela lá em cima. Então, fica TC vezes R elevado a gama menos 1. Isso vai ser igual a TD, que multiplica R vezes V elevado a gama menos 1. Ok? De novo, aqui é um V, né? Desculpa. A gente corta o V. E aí eu escrevo agora que TC é igual a TD R gama menos 1. E aí essa equação nós vamos chamar de 4. Pronto, galera, chegou onde eu queria. Porque agora qual é a ideia? É pegar esses valores que você encontrou e substituir lá naquela eficiência, na equação 1, ó. Cadê a equação 1? Aqui, ó, eu vou substituir o TC e o TD, que são esses dois caras aqui, ó, o TC e o TD, eu vou colocar esses valores que eu acabei de encontrar. Tudo bem? Então acompanha aí. Vai ficar eficiência. Ixi, Maria, acho que eu pulei muito. Então, ó, vou fazer o seguinte: substituindo. E quando vocês forem estudar, isso aqui fica mapeado, né? Substituindo a equação, as equações, né? Bota assim, substituindo 3 e 4 em 1, vírgula, temos a eficiência, eu vou botar aqui, ó, a eficiência é igual a 1 menos. Vamos para a equação 1. A equação 1 está aqui, ó, TC menos TB. Então, TC menos TB, no lugar do TC vai entrar TB vezes R, estou acabando, gama menos 1 menos TB. Dividido. Agora, quem era que estava lá embaixo? TA menos TD. Então, olha quem é o TD. Cadê o TD? Não, estou substituindo o B e o C, né? Peraí, não vou fazer besteira, não.
Estou substituindo o B e o C. Porque aqui eu tenho o B na 3 e na 4 eu tenho o C. É isso. Então eu vou substituir, deixa eu consertar aqui, ó, eu vou substituir na verdade. Inverti tudo. Aqui e aqui. Não é isso, galera? TC menos TB. TATB. Acho que está invertido isso, hein? Está invertido, cara. Aqui, olha só. Isso não faz sentido. Foi mal aí, galera. Ó, tá invertido os índices, tá? Porque o de cima é o calor frio. O calor frio está aqui embaixo, ó. Então aqui fica TA menos TD. E aqui embaixo fica o quente, que é o TC menos TB. Pronto. Então deixa eu arrumar isso aqui. Então aqui é TA menos TD sobre TC menos TB. Pronto. Então eu vou substituir o C e o B. Eu vou substituir aqui e vou substituir aqui. Então, pronto. Então agora vai lá. Ó. 1 menos. Em cima não muda, né? Então em cima fica TA menos TB. E embaixo era TC menos TB. Então TC vai entrar TD vezes R gama menos 1. Aí menos. No lugar do T, B, vai entrar aquele cara lá, ó. TA, R, gama menos 1. TA. R, gama menos 1. Aí vocês estão vendo que tem um TA e um TD em cima e embaixo? Vai acontecer o seguinte, ó. Minha eficiência vai dar E é igual a 1 menos TA menos TD. E embaixo, eu posso colocar agora o R elevado a gama menos 1 em evidência, só que ele está invertido aqui, ó. Ele é TD menos TA. Como é que a gente faz para deixar tudo igual? Coloco um sinal de menos na frente, né? Ou, aqui era mais, né? Coloco um sinal de menos na frente. Então fica 1 menos T, vou botar aqui, ó, TD menos TA, que multiplica R, ou que divide gama menos 1, e aí aqui TD menos TA de novo. Ou seja, morreu, e aí eu encontro a equação que eu queria chegar para vocês. O rendimento do ciclo Otto, ele é dado por 1 menos 1 sobre R elevado a gama menos 1. E aí era aquilo que eu estava falando, ó, quanto maior for o R, ou seja, quanto maior for a taxa de compressão, melhor vai ser o seu rendimento, né? Só que tem um problema, que você aumenta demais a temperatura da gasolina na hora que ela está sendo comprimida. E isso pode causar efeitos indesejáveis, que é, por exemplo, a explosão antes, né? Explosão antes. Tem, não tem, João? Olha aí, o João já pegou a mãe do negócio. Eu também acho que tem. Provavelmente eu vou pedir para vocês fazerem o rendimento de alguma coisa. Galera, dúvidas? Acho que foi coisa, né?
Posso parar a gravação? Antes que a internet caia, porque começou a chover aqui. A razão de compressão, Pedro, é o quanto que o volume foi comprimido quando rolou aquela compressão adiabática lá, tá? Então, por exemplo, o volume era, sei lá, X. Aí, quando ele é comprimido com a razão 10, é porque ele fica 10 vezes menor, digamos assim. É a mesma, né? A mesma. É porque fala compressão porque o sistema começa a comprimir ali. Mas o quanto que ele comprime é o tanto que ele expande depois. É a mesma coisa. Beleza, Lucas? Então, sugestão, galera. Peguem um papel em branco e vão refazendo essas contas passo a passo, para vocês entenderem o que aconteceu. Diga, Renata. Não? Nada não, desculpa, o cachorro subiu em cima do teclado. Aí sim. Cachorrinho aprendendo física, rapaz. Que maravilha. Galera, vou parar a gravina aqui.